Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja muito bem-vindo à homilia diária. Hoje, dia 5, segunda-feira, estamos celebrando a 27ª semana do tempo comum. Clarão da glória do Pai, ó luz que a luz origina, sois luz da luz fonte viva, sois luz que ao dia ilumina. Brilhai o sol verdadeiro com vosso imenso esplendor, e dentro em nós derramai do Santo Espírito o fulgor. Na luta forte nos guarde, vencendo o anjo inimigo, nas quedas dê-nos a graça, de nós afaste o perigo. O nosso pão seja o Cristo, e a fé nos seja a bebida, o Santo Espírito bebamos, nas fontes puras da vida. A aurora em si traz o dia, vós como aurora brilhai, ó Pai, vós todos no Filho, e vós, Verbo, no Pai. Nosso Evangelho se encontra em São Lucas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber a herança eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Então ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-lhe e foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e o levou à pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiver gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje a palavra vem nos falar e nos chamar a atenção sobre o nosso próximo. Lembremos, queridos irmãos, que na tradição judaica, o próximo era somente aquele que vivia as mesmas coisas que eu vivia, ou seja, aqueles que tinham uma tradição judaica, que tinham uma vivência religiosa, como a, entre aspas, de costume. E nós sabemos também que existia entre os judeus e os samaritanos uma rixa muito forte, muito intensa, por causa de questões históricas. Os samaritanos eram vistos como povos de segunda categoria. Mas, diante da parábola de Jesus, nós temos alguém que quer colocar Jesus à prova. Por muitas vezes, as lideranças judaicas tentaram colocar Jesus à prova, fazendo com que ele se envergonhasse no meio da população ou até mesmo se embaraçasse em suas palavras para que as pessoas parassem de seguir. Mas Jesus, muito cheio de si, muito certo e convicto da missão que o Pai lhe tinha confiado, responde de acordo com aquilo que é a vontade do Pai e ensina toda aquela gente quem era de fato o seu próximo.
E assim, queridos irmãos e irmãs, nós somos convidados a perceber diante desta parábola aquilo que por muitas vezes nós esquecemos na nossa vida de fé. Quem é o nosso próximo, como agir com o nosso próximo e assim fazer a vontade do Pai. Que Deus nos abençoe, nos ajude a enxergar os nossos próximos, nos ajude a enxergar aqueles que são transparentes na sociedade e não deixarmos de fazer o bem simplesmente por uma questão de indiferença ou por não querer nos comprometermos. Que Deus abençoe você, meu irmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.